Vamos lá então, pessoal. Continuando aqui a nossa aula. Agora vamos entrar no bloco de resolução de questões. Lembrando que essa é a parte 2 da aula, onde nós falamos sobre o CTB, ok? Em especial, do artigo 19 até o 25, ok? E agora nós vamos resolver questões do 19 ao 25 do CTB, tá bom? Em relação às atribuições do órgão máximo executivo de trânsito da União, é correto afirmar que lhe compete. Presta atenção, tá? Na nossa jornada, nós vimos sobre algumas autoridades relacionadas à questão do trânsito, a órgãos executivos, órgãos normativos, tá bom? No âmbito nacional, no âmbito da União, qual é o órgão máximo executivo? Lembrando que a gente viu também nos estados, também no DF e nos municípios, tá? Lembrar o nome de cada um, ok? A sigla e o que faz é importante, ok? Tá bom? Para a sua prova. Letra A. O que esse órgão máximo executivo do trânsito da União compete a ele fazer? Julgar recurso contra decisões da JARE. B. Registrar e licenciar veículos no âmbito municipal. Aqui eu já fiz um recorte para você, tá? C. Organizar e manter o registro nacional dos veículos automotores, Renavan, e o registro nacional de carteiras de habilitação, RENAC. D. Legislar sobre crimes de trânsito. E letra E. Exercer policiamento ostensivo nas rodovias federais. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra C. Gente, fazer prova de concurso público, obviamente você tem que saber sobre o assunto, tem que dominar o assunto, mas também tem que dominar a banca e tem que prestar atenção claramente do enunciado com as alternativas, tá? Qual foi a primeira coisa que a gente fez aqui? A gente delimitou sobre qual assunto a questão está versando. Órgão máximo executivo de trânsito da União, ok? Isso aí já me chama a atenção para algumas coisas. Por exemplo, nesse sentido, eu não vou considerar aqui municipal, tá bom? Ok? Exercer policiamento ostensivo, rodovia federal, rodovia federal. Policiamento ostensivo em rodovia, quem é que faz? Polícia Rodoviária Federal. Então, também não é a letra E, ok? Tá bom? Julgar recurso contra decisões de JARE ficaria aí até nessa dúvida, se eu não conseguisse cortar ou ligar essas palavras-chave, tá? Digamos assim. Mas nacional, pessoal, nacional, união, no sentido de ter uma abrangência geral maior, não está delimitado a município, estado ou DF, está falando da União, ok? Em âmbito nacional, letra C. O artigo 19 do CTB atribui ao órgão máximo executivo da União a organização e manutenção de registros nacionais como Renavan e RENAC, ok? Segunda questão. Analise as afirmações. Compete ao órgão máximo executivo da União organizar a estatística geral de trânsito no território nacional. E aí, certo ou errado essa afirmativa? Cabe-lhe, 2, administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. E aí, certo ou errado? Não possui qualquer atribuição em matéria de educação para o trânsito. É correto que se afirma em letra A, 1, B, 2, C, 1 e 2, D, 3 ou E. Todas as alternativas. Gabarito letra C, tá? Apenas 1 e 2. Compete ao órgão máximo executivo da União organizar a estatística geral de trânsito no território nacional. Nacional. União. Tá bom? Estatística, pessoal, é importante eu saber quantos veículos, quais tipos de veículos, quantos sinistros ocorrem,
quantos são perdas materiais, quanto são perdas de vidas também, infelizmente, em quais regiões, em quais estradas, para quê? Para que eu possa elaborar melhores políticas públicas que aumentem a segurança, que aumentem a educação e, consequentemente, a segurança dentro do trânsito, ok? E a 2, cabe-lhe administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. Lembram da porcentagem que vai ser destinado para isso? Das multas, ok? Por exemplo, tá? Por que que a 3 está errado? Sublinhei aqui, pessoal. Desconfie quando vier uma palavrinha como essa negativa logo no início, tá bom? Letra C. Inciso 1 e 2 decorre do artigo 19, ou melhor, perdão, a afirmativa 1 e 2 decorre do artigo 19 do CTB. A 3 é falsa, pois a gestão do FUNSET, que é o fundo que se trata aqui, ok? As ações e ações de educação também estão ligadas ao órgão, tá bom? Terceira questão. Sindicância constatou grave deficiência técnica em DETRAN estadual. DETRAN, Departamento de Trânsito. Geralmente, DETRAN é estadual, tá, pessoal? Com reiteradas falhas nas emissões de CNHs. Segundo o CTB, o órgão máximo executivo de trânsito da União, se o DETRAN está no âmbito dos estados, o DETRAN, qual é o órgão da União equivalente ao DETRAN no estado? Qual é o equivalente à União? Letra A. Sobre as suas atribuições. Letra A. Nada pode fazer, pois se trata de órgão estadual. Espera aí. Sindicância constatou grave deficiência técnica no DETRAN estadual, com reiteradas falhas e emissão de CNH. Segundo o CTB, o órgão máximo executivo de trânsito da União. Ok. O órgão máximo da União, o que ele pode ou não fazer em relação a essa situação no DETRAN estadual? Nós temos o órgão máximo da União e temos o DETRAN, que cuida no âmbito estadual. E aí, o que o órgão máximo da União pode fazer em relação a essa situação? A letra A diz que nada pode fazer, pois a situação ocorre no estado. Ok? Letra B. Pode assumir total ou parcialmente as atividades do órgão estadual, mediante a aprovação do CONTRAN do Conselho Nacional de Trânsito. C. Deve imediatamente extinguir o órgão estadual. Eita, extinção. D. Pode aplicar sanções penais aos seus servidores. E. Pode cassar todas as CNHs emitidas naquele estado. E aí, pessoal? Excelente questão, tá? Você pausa, você lê, e aí você marca a alternativa que você achar julgar correto, tá bom? Gabarito letra B. O órgão nacional máximo pode assumir total ou parcialmente as atividades do órgão estadual mediante aprovação do contrato, tá? Letra B. O artigo 19, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de o órgão da União assumir total ou parcialmente as atividades do órgão estadual após a aprovação do Conselho Nacional de Trânsito, ok? Quarta questão. Em relação a PRF, a nossa Polícia Rodoviária Federal, é correto afirmar que, letra A, é órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito com competência para patrulhamento ostensivo de rodovias e estradas federais? B. É órgão normativo responsável pela edição do Código de Trânsito Brasileiro? Letra C. É órgão executivo rodoviário municipal? D. Exerce apenas atividades de educação no trânsito, sem poder de autuação, autuar atos infracionais de trânsito, por exemplo. Letra E, não integra o Sistema Nacional de Trânsito. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra A. É órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito com competência para patrulhamento ostensivo em rodovias e estradas federais. Federal. Ok? B. É órgão normativo responsável pela edição do CTB? Não. É órgão executivo rodoviário municipal? Não, municipal não. Ok? Exerce apenas cuidado com essas palavrinhas que eu estou riscando aqui, tá bom? Geralmente apontam
para alternativas erradas. Isso é dica de prova, tá? A gente até sai do âmbito do conhecimento aqui sobre a matéria e vai para dicas de como fazer prova, tá bom? Resolver questão. O artigo 20 prevê que a PRF integra o SNT e atua no patrulhamento ostensivo e na fiscalização em rodovias e estradas federais. 5. Julgue os itens. Compete à PRF aplicar penalidades de advertência por escrito e multa no âmbito das rodovias federais. Compete à PRF credenciar serviços de escolta e adotar medidas de segurança relativas a transporte de carga indivisível. 3. A PRF não possui competência para coletar dados estatísticos sobre sinistros de trânsito. Estão corretos apenas. Letra A, B, C, D ou E. E aí? Gabarito letra C. 1 e 2, tá? Compete ao PRF aplicar penalidades de advertência escrita e multa no âmbito das rodovias federal. Polícia Rodoviária Federal, Rodovia Federal. Compete ao PRF credenciar serviço de escolta e adotar medidas de segurança relativas ao transporte de carga indivisível. Vimos isso aqui na nossa questão, nas nossas aulas, na nossa aula sobre o assunto, tá bom? Cuidado com as palavras negativas. A PRF não possui competência para coletar dados estatísticos sobre sinistros de trânsito na rodovia federal? Será? Cuidado com o não, tá bom? 1 e 2 constam no artigo 20 e a 3 é falsa, pois a PRF coleta dados estatísticos e elabora estudos sobre sinistro em âmbito de rodovias federais. 6. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, DF e municípios no âmbito de sua circunscrição tem, entre outras, a competência tá? Dos órgãos e entidades executivos rodoviários. A. Expedir CNH e permissão para dirigir. B. Planejar e projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos pedestres e animais. C. Administrar registros nacionais de habilitação. D. Elaborar o Código de Trânsito Brasileiro. E E. Julgar recursos contra multas. E aí? Gabarito letra B. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos pedestres e animais. É o que diz o artigo 21, inciso 2. Atribui aos órgãos rodoviários a engenharia e operação de trânsito nas vias sob sua responsabilidade. 7ª. O transporte de carga rodoviário estadual apresenta excesso de peso. De acordo com o CTB, a competência para fiscalizar e aplicar penalidades por essa infração é rodovia estadual. É a PRF? É exclusiva do DETRAN? É dos órgãos executivos rodoviários no âmbito de sua circunscrição? É do MP? Ou é das JARI? Gabarito, letra C. Dos órgãos executivos rodoviários no âmbito de sua circunscrição. É o que diz o artigo 21, inciso 8. Prevê que os órgãos rodoviários fiscalizam e aplicam penalidades relacionadas a excesso de peso, dimensões e lotação. 8ª questão. Considerando as atribuições da PRF e dos órgãos executivos rodoviários, é correto afirmar que, letra A, somente a PRF pode elaborar estudos sobre sinistros de trânsito. Somente os órgãos rodoviários podem coletar dados estatísticos de sinistros. Tanto a PRF quanto os órgãos rodoviários possuem atribuições relativas a levantamento e estudos de sinistros em suas áreas de atuação. D. Nenhum deles atua nessa área, que é exclusiva do Poder Judiciário. Letra E. Apenas os DETRANs elaboram tais estudos. E aí? Gabarito letra C. Tanto a PRF quanto os órgãos rodoviários possuem atribuições relativas a levantamento e estudo de sinistros em suas áreas de atuação. Área de atuação em rodovia federal, rodovia estadual, áreas urbanas municipais. Gente, nós estamos falando de um sistema nacional de trânsito. Na nossa aula, nós vimos que esses órgãos devem fazer convênios de cooperação para se integrarem no sistema nacional, de modo que todo mundo compartilhe, por exemplo, mesmas bases de dados, ok? Isso permite com que um carro com uma placa de um estado do norte, rodando no estado do sul,
possa ser averiguada a situação daquela placa. A mesma coisa com a CNH. É um sistema nacional brasileiro, ok? Então, a gente tem sempre que falar de possibilidades de permitir, de fazer com que essa política pública de segurança e educação de trânsito aconteça, e não o contrário, tá? E não seja limitada somente nenhum, apenas. Essas palavrinhas aí me restringem as possibilidades. Aqui, ó, tanto quanto eu estou abrindo um leque, permitindo mais opções, ok? Pense dessa maneira. Artigo 20, inciso 7 e artigo 21, 4. Tanto o PRF quanto os órgãos rodoviários coletam dados e elaboram estudos sobre sinistros de trânsito, tá bom? Nona questão. Em rodovia federal, concedida à iniciativa privada, surge discussão sobre a responsabilidade pela implantação e manutenção de sinalização. Segundo o CTB, compete, em regra, exclusivamente à PRF, ao órgão executivo de trânsito estadual, ao órgão executivo rodoviário com circunscrição sobre a via, ainda que concedida, ao CONTRAN ou à JARE. E aí? Favorito letra C. Ao órgão executivo rodoviário com circunscrição sobre a via, ainda que a via haja sido concedida para iniciativa privada, como nesse caso, tá bom? Onde está escrito isso? No artigo 21.3. Atribui aos órgãos executivos rodoviários a competência de implantar, manter e operar sinalização e equipamentos de controle viário. 10ª questão. Organizar e manter Renavan e Renarc. Realizar patrulhamento ostensivo em rodovias federais. Implantar e manter sistema de sinalização em rodovias estaduais. Correspondem, respectivamente, um após o outro, tá? Primeiro, segundo, terceiro, tá? 1, 2, 3, ok? Letra A, B, C, D ou B. PRF, órgão rodoviário estadual e órgão executivo da União. Órgão executivo da União, PRF e órgão rodoviário estadual. Órgão rodoviário estadual, PRF e órgão executivo da União. PRF, órgão executivo da União e órgão rodoviário estadual. Órgão executivo da União, órgão rodoviário estadual e PRF. Professor, eu tenho certeza que o 2 é a PRF. Certeza. Se você tem certeza, vai para cima, tá? Se você tem certeza, então pode ser a letra B, pode ser a letra C. Por quê? Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Aqui não, aqui não. Então, olha só o que eu fiz. Eu tenho certeza que a 2 é a PRF, tá? Então, eu elimino letra A, letra D e a letra E, tá bom? E a letra E. Atrapalha um pouquinho isso aqui, mas deixa eu ver se eu consigo acessar para você. Fico aqui com a letra B ou a letra C. Na pior das hipóteses, se você precisar chutar, você aumentou a sua chance de acerto para 50%, tá bom? Gabarito letra B. Órgão Executivo da União permite organizar e manter Renavan e Renac. Segunda é PRF, correto. Terceiro, órgão rodoviário estadual. Estadual. Tá bom? Comentário. Primeira afirmativa, órgão máximo executivo da União. 2, PRF. 3, órgão rodoviário estadual. Artigo 19, artigo 20, artigo 21, respectivamente. Tá bom? 11, ou 11ª, em relação aos órgãos executivos de trânsito dos estados e do DF. Detrantes. Assinale a alternativa correta. Letra A.
Os DETRANs não possuem qualquer atribuição relativa à habilitação de condutores? Letra C. B. São responsáveis por expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e CNH, mediante delegação da União. Será que ocorre isso aqui? Letra C. Exercem apenas função de educação para trânsito. Letra D. Podem legislar sobre crime de trânsito. Letra E. Administram exclusivamente rodovias federais. Estado federal? Será? Gabarito, letra B de bola. São responsáveis por expedir e caçar licença de aprendizagem e permissão para dirigir CNH mediante delegação da União. Cuidado com o não, cuidado com as palavras que limitam, cuidado com a relatividade, competência para legislar sobre crime. Administram exclusivamente, cuidado com as palavras que restringem, tá? Artigo 22, inciso 2, confere aos DETRANs a competência para formação e habilitação por expedição e cassação de licença, permissão e CNH, mediante delegação da União. 12ª. Sobre os DETRANs, analise. 1. Vistoriar e inspecionar condições de segurança veicular. 2. Registrar, emplacar e licenciar veículos com expedição de CRV e CRLV. 3. Elaborar o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. E aí? Estão entre as competências desses órgãos apenas o que diz na letra C, que é a 1 e a 2. Historiar, inspecionar condições de segurança veicular. Registrar, emplacar e licenciar veículos com expedições CRV e CRLV. Não elabora o CTB, o DETRAN, tá? Por favor. Tem que ser o legislador. Artigo 22, 3. Prevê vistoria, registro, emplacamento e licenciamento. Elaborar o CTB não é função do DETRAN. 13ª questão. O edital afirma que o DETRAN não possui competência para fiscalizar trânsito, autuar e aplicar penalidades, cabendo-lhe apenas o registro de veículos. Este enunciado é correto, pois a fiscalização é exclusiva da PRF. B, correto, pois a competência de fiscalização é apenas municipal. C, incorreto, pois o DETRAN executa a fiscalização, autua e aplica a penalidade de infração do CTB, salvas de competência privativa dos órgãos municipais. E, correto, apenas em rodovias. E, correto, quanto à autuação, mas não quanto à fiscalização. E aí? Gabarito, letra C. Incorreto, pois o DETRAN executa a fiscalização, autua e aplica a penalidade de infrações do CTB, salvo as de competência privativa dos órgãos municipais. Artigo 22, 5 e 6 atribui aos DETRANs a fiscalização, autuação e aplicação de penalidades, excetuadas, com exceção, as infrações privativamente municipais. 14ª questão. Em relação à integração de dados, integração de dados, o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que A. Os DETRANs não podem fornecer dados a outros órgãos de trânsito. Será? B. Os DETRANs devem fornecer a órgãos executivos municipais dados cadastrais de veículos e condutores para fins de imposição de penalidades e arrecadação de multas. C. Somente a PRF pode compartilhar dados de trânsito. D. A troca de informações é proibida no CTB. E. Apenas órgãos rodoviários federais podem solicitar dados a DETRANs. Gabarito letra B. Os DETRANs devem fornecer a órgãos executivos municipais dados cadastrais de veículos e condutores para fim de imposição de penalidades e arrecadação de multas. Ok? Artigo 22, inciso 14, prevê que os DETRANs forneçam dados cadastrais a órgãos executivos de trânsito e rodoviários municipais. 15ª.
sobre a atuação das polícias militares em matéria de trânsito, ok? Segundo o CTB, a PM executa fiscalização de trânsito independentemente de convênio, sem precisar de convênio. B. A PM não pode fiscalizar trânsito em nenhuma hipótese. C. A PM pode executar fiscalização de trânsito como agente de órgãos executivos de trânsito ou rodoviários, quando e conforme convênio firmado. Já é diferente da letra A, que diz que não precisa de convênio. A C diz que tem que fazer um convênio. E aí, quem está certo? Ou nenhuma das duas está certa? D. A PM é órgão normativo de trânsito, cria norma de trânsito, a Polícia Militar. E. A PM julga recurso de multas. É essa a função, a atuação da PM no trânsito. Gabarito letra C. A PM pode fiscalizar, pode executar a fiscalização de trânsito como agente de órgão executivo de trânsito rodoviário, quando e conforme convênio firmado. Então, precisa realizar um convênio, tá bom? O artigo 23, inciso 3, prevê que as PMs, polícias militares, executam a fiscalização de trânsito como agente de órgãos executivos, desde que haja convênio, tá bom? 16ª questão. Um município recém-integrado ao Sistema Nacional de Trânsito deseja saber suas competências. À luz do artigo 24 do CTB, dentre as atribuições dos órgãos executivos de trânsito municipais, órgão executivo de trânsito municipal. Inclui-se, letra A, expedir CNH, B, registrar veículos automotores em geral, C, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais no âmbito municipal, D, administrar registros nacionais de habilitação ou E, editar o Código de Trânsito Brasileiro. Gente, município, tá? Ok? Letra C. Município, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais no âmbito municipal. Habilitação nacional, editar o Código de Trânsito, pedir carteira nacional de habilitação, registro de veículo, não, tá? Artigo 24, inciso 2, confere ao órgão municipal a engenharia e operação de trânsito, tá bom? 17. Considere o seguinte enunciado: os órgãos executivos de trânsito dos municípios não podem autuar e nem aplicar penalidades por infração de circulação, estacionamento e parada, pois isso é competência exclusiva estadual. Os termos do CTB, esse enunciado A está correto? O município não possui esta competência? B, incorreto, porque os órgãos municipais podem fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração de circulação, estacionamento e parada em via sob sua circunscrição, dentro da área de atuação do município. Correto, apenas para rodovias. D, correto quanto à autuação, mas não quanto às penalidades. E, correto apenas em relação a estacionamentos. E aí, pessoal? Gabarito letra B. A afirmativa está incorreta, tá? Cuidado com o não. Os órgãos municipais podem fiscalizar, autuar e aplicar penalidade por infrações de circulação, estacionamento e parada sob vias de sua circunscrição. Qual é a circunscrição? O município. Ok? Onde está escrito isso? Artigo 24, inciso 4 e 5. Estabelece que os órgãos municipais executam a fiscalização, autuam e aplicam penalidade por infrações de circulação, estacionamento e parada em sua circunscrição. 18. Julgue. 1. Os órgãos executivos de trânsito dos municípios podem registrar e licenciar veículos de tração e propulsão humana. 2. Esses órgãos municipais podem registrar e licenciar veículos de tração animal. 3. Em relação a tais veículos,
podem fiscalizar, autuar e aplicar penalidades. Está certo que diz em qual das três afirmativas? D. 1, 2 e 3, tá bom? Ok? Vamos lá? Artigo 24, 6 e 7. Confere aos órgãos municipais competência para registrar, licenciar, fiscalizar e conceder autorização para veículos de tração humana e animal. Tá bom? 19. Um pequeno município sem órgão executivo de trânsito formalmente estruturado pretende delegar atividade de fiscalização e atuação de trânsito a outro ente. Segundo o artigo 25 do CTB, isso é impossível, pois convênios são vedados. B. Somente poderá celebrar convênio com a Polícia Rodoviária Federal. C. Poderá a própria Prefeitura firmar convênio com o órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive por meio de consórcio, com outro ente federativo. D. Necessariamente deverá criar um DETRAN municipal. E somente poderá delegar atividades à iniciativa privada. Excelente questão, pessoal. Letra C. Poderá a própria prefeitura firmar convênio com o órgão integrante do SNT. Não está dizendo qual. Lembra quais são os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito? Okay? Inclusive por meio de consórcio com outro ente federativo, Estado ou União, ou DF. Tá? Onde está isso? No artigo 25, caput e parágrafo 2º, permite convênios entre órgãos executivos do SNT, inclusive diretamente pela prefeitura, com o órgão integrante do sistema, podendo haver consórcio. 20ª questão. O artigo 25 do CTB, segundo o artigo 25 do CTB, os convênios entre órgãos executivos de trânsito podem, letra A, delegar a edição de lei sobre trânsito. B. Delegar atividades previstas no Código visando a maior eficiência e segurança para os usuários da via. C. Delegar competências penais. D. Criar novas infrações de trânsito. E. Outorgar poder de legislar sobre tributos de trânsito. Gabarito letra B. O artigo 25 permite convênios delegando atividades previstas no CTB com finalidade de maior eficiência e segurança. Tá bom? 21ª. Um órgão estadual firma convênio com o município e se compromete a capacitar servidores municipais para atuação em fiscalização de trânsito, cobrando o ressarcimento de custos. À luz do CTB, essa previsão A. É vedada, pois a educação de trânsito compete exclusivamente à Secretaria de Educação. B. Depende de autorização judicial. C. Expressamente admitida, podendo o órgão prestar o serviço de capacitação técnica, assessoria e monitoramento com ressarcimento de custos. D. Só é possível ser aprovada por lei municipal específica. E D. É possível apenas sem qualquer cobrança. E aí? Artigo 25, parágrafo 1º, autoriza explicitamente a prestação de serviço de capacitação técnica, assessoramento e monitoramento com ressarcimento de custos apropriados, tá? Um órgão está ali ajudando um outro ente naquela lacuna que ele possui, nesse caso aí de capacitação de servidores. É justo que ele seja ressarcido por isso, concordam? Tá? Entenda que o objetivo não é ganhar não é um ente federativo ganhar dinheiro, lucrar em cima do outro. Até porque a administração pública, a coisa pública não tem esse viés de lucro, tá? Mas, para aquele custo que foi dispendiado, ou melhor, direcionado para essa capacitação, é justo que haja um ressarcimento. Ok? Considera as afirmações. Primeira, órgãos executivos de trânsito dos estados, DF e municípios podem exercer fiscalização concorrente, autuando e aplicando penalidades. 2. Algumas competências privativas estaduais e municipais podem ser delegadas por convênio previsto no 25. 3. Não há possibilidade de delegação de competências privativas em matéria de trânsito. E aí, o que é que está certo nessas questões?
que diz na letra B, ou seja, primeira e segunda afirmativa, tá? E onde está isso? Lá no artigo 24A. E seu parágrafo único, combinado com o artigo 25, permitem fiscalização concorrente e delegação de competências privativas por convênio. Ok? Vamos lá. 23ª questão. Em relação às competências do DETRAN e dos órgãos executivos municipais, assinale a alternativa correta. A. O DETRAN planeja o trânsito local e o município expede CNH. B. O trânsito expede CNH e registra veículos. O município planeja e opera o trânsito em sua circunscrição. C. Ambos expõem o CTB. D. Apenas o município pode registrar veículos automotores. Ou E. Apenas o DETRAN fiscaliza a circulação, estacionamento e parada. E aí? Gabarito letra B, artigo 22, atribui ao DETRAN a habilitação e o registro e licenciamento. O artigo 24 atribui ao município a engenharia e operação de trânsito local dentro da sua circunscrição. Ok? 24ª questão. Julgue as assertivas. Primeira, o órgão máximo executivo de trânsito da União administra Fundo Nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. 2. O CETRAN julga recursos contra decisões da JARE. 3. A PRF não integra o SNT. E 4. Os órgãos executivos de trânsito municipais podem executar fiscalização em edificações privadas de uso coletivo para infrações de uso de vagas reservadas. E aí, quem está certo? Que diz a letra B. 1, 2 e 4, tá? 1, artigo 19, 2, 14, 5, 4, artigo 24 e 4, parágrafo 3º, tá bom? E a afirmativa 3 é falsa, a PRF integra, sim, o Sistema Nacional de Trânsito. 25ª questão. Em prova de agente de trânsito, cobrou-se a alternativa que melhor sintetiza o que dispõe os artigos 1º a 25 do CTB. Assinale-a. A. Tratam exclusivamente dos crimes de trânsito de suas penas. B. Cuidam apenas das normas gerais de circulação e conduta. C. Dispõe sobre as disposições preliminares, conceito de trânsito e vias, o âmbito de aplicação do CTB e estrutura o Sistema Nacional de Trânsito, indicando seus órgãos, objetivos e competências, inclusive convênios. D. Regulam apenas o processo de habilitação de condutores e tratam exclusivamente de penalidades e medidas administrativas. Gabarito letra C. Dispõe sobre as disposições preliminares, o conceito de trânsito e vias, o âmbito de aplicação do Código de Trânsito Brasileiro e estrutura o Sistema Nacional de Trânsito, indicando seus órgãos, objetivos e competências, inclusive convênios. Letra C. Comentários. Os artigos 1º a 25 abrangem disposições preliminares, conceito de trânsito, vias e responsabilidade, e a estruturação do SNT, com seus órgãos, objetivos, competências e possibilidade de convênios. Ok? Meu querido aluno, minha querida aluna, aqui resolvemos as questões sobre os artigos do 19 ao 25, que foi a continuidade da nossa aula. Essa aula tem a sua primeira parte, ok? A primeira parte do artigo 1 ao artigo 18 e as questões. Temos depois a nossa aula do artigo 19 ao 25 e a resolução de questões que acabamos de fazer, tá? Foram 25 questões sobre os artigos 19 ao 25 do CTB. Espero que tenha contribuído com a tua aprovação. Espero que você lembre da gente na hora que tomar posse nessa jornada que foi tão objetivada, cheia de significado para você. E não se esqueça, concurso é até a posse. Faça concurso até você tomar posse. Até lá, bunda na cadeira, estuda bastante, assiste a aula conosco. E qualquer dúvida, você vem aqui no QR Code, escaneia e fala comigo diretamente no WhatsApp, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.